Hey guys, good morning. Very good to see you here again. Very good to be back here in our wonderful classroom. Okay, so how are you doing? Are you okay? Did you sleep well? I hope so. Okay, very good. So let's just remember what we did yesterday. Okay, yesterday we started the unit number 7. To remember? E aí, galera, beleza? Bom dia a todos, né? Lembra que na semana passada nós iniciamos a nossa unidade 7, né? Do Student Book, the Big Book, ok? Don't forget to have your books with you now, please. Do livro grande, né? A propósito, não esqueça de pegar o seu livro se você não pegou ainda, ok? We will use the book today again, ok? The Big Book, the Student Book, right? Very good. And just a little reminder, we studied about gadgets, yeah, electronic devices, okay? And we learned that a gadget not always is related to something electronic. It can be something which is not electronic. For example, we learned about a guy, remember that Indian guy, that Indian biophysicist, yes. And he designed a little microscope made by paper. Remember? And that stuff is a kind of gadget. Yep. Então, pessoal, eu estava falando que a gente aprendeu ontem algumas palavras relacionadas com a eletrônica, né, com novidades eletrônicas, e vimos uma palavra que tem no livro de vocês, que é a palavra gadget, que é uma palavra que representa um aparelho. Muitas vezes, essa palavra é usada em relação a aparelhos eletrônicos, tá? Mas nem sempre um gadget refere-se especificamente a um aparelho eletrônico. Estava lembrando a vocês que a gente aprendeu sobre um biocientista, um biofísico, na verdade, né? Indiano, e ele inventou um microscópio fabricado a partir de papel. Ou seja, aquilo também é um tipo de gadget, que, na verdade, é uma palavra que se usa a qualquer tipo de dispositivo inteligente, né, digamos assim, de forma inteligente, que seja usado por algum propósito, geralmente um propósito mais útil, né, mais interessante. Beleza, galera? Very good. And I asked you to, at your home, answer the exercise number 8 on the page number 115. All right, 115. E eu pedi a vocês que vocês respondessem para mim o exercício 8, isso na sua casa, né, exercício 8, lá na página 115. All right? On the page 115, we learned about some speaking strategy. Yeah, we learned about how to make requests and how to respond to a request, ok? A gente aprendeu na página 115 a como fazer pedidos, né? Como pedir alguma coisa em inglês e a como responder de forma educada um pedido, né, que foi feito para você, ok? So if you can see on the page 115, you have a little yellow square, yellow rectangle actually, yellow box, I would say like that, on the top of the page. Na página 115 você tem. Before we start, okay. Before we start what you were mentioning, can you mention the units that is going to be on the test? The unit that's going to be in the test, Yeah. ok. Alright, so galera, vamos lá. Pediram para mencionar aqui a unidade que vai cair na prova de vocês, a unidade 6. É a unidade anterior, tá bom? Então, na prova de vocês, vai cair a unidade 6. Deixa eu só abrir aqui para especificar aqui direitinho. Eu vou falar... ia falar sobre isso para vocês mais tarde, mas aproveitar que já pediram, eu vou comentar com vocês, tá? Então, se vocês puderem já, inclusive, já com o livro de vocês, é até interessante porque a gente já adianta esse assunto, abrirem para mim lá na página 92, tá? Lá na página 92 tem o início da unidade 6. Então, tá aqui, ó, English test, ok? Prova de inglês, né? Unit number 6,
Is it Unit 6 then? Yes. Yes. Unit 6, all right? Unit number 6, okay? And you will study text, you will study vocabulary, and of course, you will study some grammar, which is comparative, yes, comparatives, remember, superiority, inferiority, equality, comparatives, and the other topic for grammar is count and non-count nouns. Okay? Right. Okay, thank you for asking. All right, so unit number 6, of course, text and vocabulary. You have to know every time you do a test, you have to study the words from the unit, the text from the unit. A gente tem que estudar em qualquer unidade, em qualquer prova, né? Os textos que tem na unidade e, consequentemente, vocabulário, que são as palavras, né, mais usadas aí na unidade. Lembrando que, geralmente, as unidades desse livro, eles trazem palavras que são destacadas nos textos, né? Essas palavras, digamos, que são as palavras onde você tem que dar um peso maior, uma atenção maior na hora de estudar. Essas palavras mais destacadas, tá? Ontem, por exemplo, a gente viu várias palavras destacadas num texto. Estava de branco lá. Então, essas palavras são importantes. Mas a prova agora é a unidade 6, tá? A 6, tá bom? Parte gramatical, que é comparativo dos adjetivos, né? Comparativo de igualdade, de superioridade, de inferioridade. E os substantivos contáveis, count, e os substantivos incontáveis, non-count, que foi o que a gente viu também nessa última aula dessa unidade, né? Na semana passada, nós estudamos sobre substantivos contáveis e incontáveis. Beleza, galera? Quando chegar mais perto lá, a gente vai fazer uma revisão, sem problema, e vai estar tudo certo. Mas você já tem aqui para ir, né? Dando aquela estudada legal para a prova de vocês. All right, very good. Now, close this, tá? Vamos esquecer por enquanto isso daqui. Vamos focar agora na nossa aula de agora, tá bom? Quando chegar o momento, aí você dá aquela estudada nesse conteúdo aqui. Agora a gente vai voltar lá para a página 115, né, que a gente estava vendo ela, tá bom? E eu estava lembrando a vocês, recordando a vocês... Não? Ok. Eu estava lembrando a vocês, certo? Que a gente estudou sobre como fazer pedidos e como responder pedidos. Make requests and answer some requests, ok? Para fazer pedidos em inglês, galera, se vocês devem lembrar, existem algumas palavrinhas que são clássicas. E algumas delas são chamados verbos modais, como o próprio livro traz para vocês aí. Olha só, olhando para o teu livro aí, ó. Could you, ou may I borrow your tablet? Então, esse could, esse may, esse can, são verbos modais usados para fazer pedidos para alguém. Então, se eu falo, could I borrow your tablet? Ou may I borrow your tablet? Ou can I borrow your tablet? São formas de você pedir emprestado alguma coisa para alguém. Por exemplo, você está pedindo alguma coisa. Isso que a gente chama em inglês de request. E existem certas maneiras de você responder. Obviamente, uma resposta positiva, como of course, here you are, of course, né? Claro, ok? Sure, here you go. Claro, aqui está, né? Então, são respostas positivas. Se você não puder emprestar, tem maneiras um pouco mais polidas, mais educadas de você responder isso. Como, por exemplo, sorry, I need it myself. Ah, desculpa, eu vou precisar. Entendeu? Você não diz um não seco, né? Que aí seria meio rude, seria mal educado, né? Outro exemplo, I'm sorry, I'm using right now. Ah, me desculpa, eu estou usando agora, nesse momento. Ok? And I'm not allowed to lend it out, sorry. Ah, eu não tenho permissão de emprestar. Me perdoe, me desculpa, tá bom? São maneiras que você pode usar para responder positivo ou negativamente para a pessoa, obviamente, se for negativa, de forma mais educada possível, para não causar aquele constrangimento. Alright?
nós escutamos, né, alguma coisa, escutamos o áudio disso daqui, e quando foi para responder essa questão número 8, a gente já estava com um tempinho já acabando, e eu pedi que vocês respondessem essa questão 8 em casa para nós corrigirmos agora. E é o que nós iremos fazer. We will now correct the exercise number 8, okay? So if you read the exercise number 8, you will see, read and complete the dialogue. Leia e complete o diálogo. Of course, you have many different answers you can put on the gaps here, okay? So I'm going to show you some possible answers, okay? So maybe you put a different one, but it's going to be all right anyway, because you know we have many possibilities here. So we have some questions. Teacher Fernando, what pages are we going through today? Well, we will go from page number 115 to the page 117. 115 to 117. All right? Good? So good. Okay, so if you can see on the page number 115, exercise number 8, you have a dialogue between John and Chin Sun. Chin Sun, yes, I think that's the way we pronounce it, okay? John and Chin Sun, okay? So they are talking among each other, and we have some requests, and we had some answers for the requests that we should use the expressions we learned on the yellow box, ok? Então, você iria completar com as expressões que nós acabamos de aprender nesse quadrinho amarelo, all right? I'm going to do like that. I think you did it, because I asked you yesterday. Eu vou pedir agora que a gente vá para o próximo slide, né? Por favor. O próximo slide, por favor. Okay, so you have the answers now on your screen, okay? So, again, these are possible answers, okay? Essas são respostas possíveis, okay? Of course, you can put a different one and it will make sense normally, okay? Você pode colocar uma outra que vai fazer sentido sem problemas, okay? So, let's read the example, let's read the exercise with the answers already. It's going to be good for you. So, John start the conversation. I forgot my electronic translator. I forgot my electronic translator. May I borrow yours? May I borrow yours? Remember when I told you yesterday about the verb borrow and the verb lend? Lembra que eu falei ontem sobre o verbo borrow e sobre o verbo lend? When you use the verb borrow, you will do the action. You will perform the action. You will take something for you. Okay, this is borrow. When I use lend, the person will perform. The person will lend you. The person will give you something. Okay? Quando você usa o borrow, a ação vai partir de você. Você vai pegar a coisa. Quando você usa o lend, a ação vai partir da pessoa. Para quem você está pedindo, a pessoa que vai te entregar alguma coisa, ok? So borrow is asking and lend is giving, something like that, ok? Very good. So, may I borrow yours? Eu posso pegar emprestado o seu? E a Chin responde, I don't have one. I just use an app to translate words. Look, that's cool. Can I borrow your phone for a few minutes? Can I borrow your phone for a few minutes? If you used may I borrow, it would be okay also. So again, you have different possibilities of answering this exercise, okay? So, can I borrow your phone for a few minutes? Sure, here you go. Oh wait, I need the calculator app for my math homework. No problem, I have a calculator in my bag. Please, let me use it. E a John responde, of course, here you are. Claro, aqui está. Thanks. Wow, this calculator is better than my calculator app. Yeah, it's good. Can you lend me this calculator for the weekend? Can you lend me? Tá vendo aí, ó? Você pode me emprestar essa calculadora para o fim de semana? Oh, I'm sorry, I'm using it this weekend. I have a big math test on Monday.
Ah, me desculpe, vou usar nessa semana, nesse fim de semana. Eu tenho uma enorme prova, né, de matemática na segunda-feira. Ok? Teacher So, Fernando, of course. why didn't the person use borrow instead of lend? Okay, all Can right. you So, lend me this calculation the last for the one, weekend? and the last one, Yes. can you lend me? Son said, can you lend me? Why didn't you say, can you borrow me? Sure. Sure, I'm going to answer that for you. I'm going to clean here, but of course you can come back a little bit on the class and, okay, check it out again, okay? All right. Again, so you see that Chin Sun said something like that. Can you lend me the calculator? Okay? Can you lend me the calculator? Look, if I am asking you to someone, so she or he will give me something, I use the verb lend. Ok? Se eu estou pedindo para alguma pessoa, para ela me entregar alguma coisa, para ela me emprestar alguma coisa, eu uso lend. So when I am referring to the person, himself or herself, I use the verb lend, because she or he will give me the thing, ok? Então, quando eu estou me referindo à pessoa, ele ou ela, para me entregar alguma coisa, eu uso o lend, porque a ação vai partir da pessoa. He or she will lend me something. Ela ou ele vai me entregar, vai me emprestar alguma coisa, ok? Então, a ação parte daquela pessoa. Lend. If I use borrow, can I use borrow? Yes, but I have to change the subject. I would say, can I borrow you? I'm not going to use you. Can I borrow the calculator? Okay? Can I borrow the calculator? Now I use the verb borrow, but I am doing the action, but I am performing the action. Okay? So the action comes from me, from myself. Ok? Nesse caso, galera, se eu usar o verbo borrow, a ação vai partir de mim. Eu que vou fazer a coisa. Eu que vou pegar emprestado a coisa. Alright? Ok? So I can use both. I can use lend or borrow. Alright? But I have to change the subject. If I use borrow, the person will do something. And if I use borrow, I will do something. Okay? Did you understand that? Alright? Se eu usar o lend, a pessoa que vai me emprestar. E se eu usar o borrow, eu que vou pegar emprestado. Tá? Alright? I know this is kind of a little bit difficult. I would say difficult, but something a little bit hard. Because we don't have those verbs in Portuguese. Okay? So it's a little bit weird to use them. But if you practice, it's going to be okay for you. Okay? Beleza, galera? All right. So we have all the answers for exercise number 8. Nós temos aí todas as respostas, né, do exercício 8. Mais uma vez, explicando que essas respostas são possíveis respostas, mas você pode modificar, né? Por exemplo, na segunda fala do Chin Sun, que ele fala sure, yeah, sure. Eu podia trocar o sure por o quê? O que é que você pode me dizer? Alguém pode me escrever aí no chat? Qual seria uma outra opção que eu utilizaria na segunda fala do Chin Sun? Na segunda fala do Chin Sun, quando ele responde sure, here you go. Qual outra palavra eu poderia ter usado no lugar de sure para responder esse pedido do John que ele tinha feito anterior? Of course. Of course. You see, sure, of course. Okay, so we have many possibilities to respond for a request. Okay, so it's up to you to use the best one. Good? Any questions about that? Alguma pergunta sobre isso, galera? No questions? No? Good. All right. Let's move. Let's move on. Now let's go to the page number 116. Vamos agora aí, pessoal, lá para a página número 116, ok? Pode mudar, pode.
Page number 116. 116. All right? Very good. Now, we will talk about superlatives. Okay? We will talk about superlatives. Vamos falar agora sobre superlativos. Very good. Okay? So, if you see the yellow box on the page, you can see on your page 116, and you can see also on the screen on your computer. Você pode ver no seu livro, e você também pode ver aí na tela do seu computador. Okay? So, first of all, I am going to play an audio for you. A gente vai tocar um áudio aqui para você, colocar um áudio para você ouvir, certo? E o áudio vai te explicar, te reproduzir essas frases que tem esse quadrinho amarelo aí, ok? So let's listen. Vamos ouvir esse áudio aí, por favor. Grammar, superlatives, talking about extremes. The newest version of this game is going to be awesome. This puzzle app isn't the most difficult one I have. This new word game isn't the most fun game I've played, but it isn't the least fun either. This action game is the best. It has incredible graphics. The worst game is the card game. It's so boring. Yes? Good? Very good. So, you should have listened to the sentences on the yellow box. I'm going to read them again for you, okay? Superlatives, talking about extremes. Superlativos, falando de extremos, okay? So, last week, actually the week before last week, before the classes, for the tests, we talked about comparatives. Há algumas semanas atrás, nós falamos sobre comparativos, okay? So, when you compare, you have one or two things, okay? And you compare using usually one adjective. Você tem dois ou mais substantivos, duas ou mais coisas, e você faz a comparação normalmente usando um adjetivo. So, I have one adjective commonly used for two or more things. Eu tenho um adjetivo usado em comum entre dois ou mais substantivos, okay? But when I use superlatives, okay, I will kind of compare something, but I won't show it when I speak or when I write it, because I am talking about the extreme characteristic of something. Quando eu faço superlativo, eu vou, de uma certa forma, fazer uma comparação, tá? Mas eu não vou mostrar essa comparação na hora que eu escrevo ou na hora que eu falo. Porque eu vou falar, como ele está dizendo aqui, de extremo. Eu vou destacar uma característica, certo? Dentre várias outras. Então, eu só falo daquela pessoa, daquele substantivo. For example, if I say, he is the most intelligent student of all. Ele é o aluno mais inteligente. Então, eu estou destacando ele de um grupo. Por trás, eu estou fazendo uma comparação, mas eu estou destacando ele. Isso daí é o chamado superlativo. É o extremo, né? Eu destaco aquilo dentre os demais. Eu não falo dos outros, só falo daquela pessoa que está destacada. Isso é o chamado superlativo. Okay? Let's read the sentences here on the yellow box all together. So, the newest version of this game is going to be awesome. Okay? So, we already have a game. So they are working on a new version, and the new version will be the newest version, ok? Eu tenho um jogo, eu estou trabalhando na nova versão, e essa vai ser a mais nova versão, ok? So I highlight, ok? Eu destaco, né? Eu sobreponho isso sobre os demais, the newest, ok? Another one. The puzzle app isn't the most difficult one I have. So I have other puzzle apps on my phone, for example, and they are kind of difficult. So this one is not the most difficult one. I have more ones
which are difficult also. Some of them more difficult, okay? So I take one and highlight the characteristic, right? Another one. The new word game isn't the most fun game I've played, but isn't the least fun either, okay? So the most fun, the least fun, right? This action game is the best. It has incredible graphics, the best. Everybody knows that, of course, the best. The worst game is the card game. It's so boring, okay? The worst, o pior, right? So if you can notice, when I use comparatives, I use the definite article the. Quando eu uso o superlativo, eu uso o artigo definido the, tá? Porque eu vou justamente destacar o, a, os ou as. Eu destaco aquele ou aqueles dentro de um conjunto, ok? And we have something very important here. When you write a superlative sentence, uma coisa muito importante, quando você escreve uma frase no superlativo, you have to notice, again, like we did in the comparative forms, você tem que perceber de novo aqui, como a gente fazia lá no comparativo, if the adjective is going to be a long one or a short one. Você tem que lembrar se o adjetivo ele é longo ou se o adjetivo ele é curto ou ele é pequeno. Because we have different ways of writing a superlative form on them. Porque eu tenho formas diferentes de escrever o superlativo com esses adjetivos. Alright? So, if I notice that the adjective is a big one, is a long one, I will use, I'm going to use the red here, okay? Just to mark, right? Eu vou usar o vermelho só para destacar, okay? The most. Okay? So if I have a big one, I am going to use the most and the adjective. Se eu usar o adjetivo grande, eu vou usar a formação the most e o adjetivo. Então eu não mudo o adjetivo, eu acrescento the most. For example, the most expensive. The most expensive, né? O adjetivo expensive, ele é considerado um adjetivo grande, significa caro, né? Mas ele é considerado um adjetivo grande. Então eu uso the most, o mais caro ou a mais cara. Alright? So if I have a big one, use the most. Good? And if I have a small adjective, se eu tiver um adjetivo pequeno, I am going to use the also. Eu também vou usar o the, está presente nos superlativos, tá? Tanto faz um como o outro. I am going to repeat the adjective and add st, est, or iest according to the adjective termination. Okay? To the adjective ending. Então eu vou usar o the, vou usar o adjetivo e acrescento no fim desse adjetivo um st, um est ou um iest. Dependendo do que, galera? Dependendo da terminação do adjetivo. But again, don't forget it. We use this only if the adjective is a short one. Eu uso aquilo, essas terminações, apenas se o adjetivo for um adjetivo curto, pequeno, small one, ok? So if you see again on your book, se você olhar de novo no livro, na tela aí, ó, nessa mesma página, olha só, newest. Primeiro exemplo de cara, the newest. The newest. Newest vem do adjetivo new, né? Que significa novo. This is a small one. So if you notice, we use est, newest, which is the general rule. Nós usamos o est, que acaba sendo a regra geral. Ok? The newest. O mais novo ou a mais nova, nesse caso a mais nova versão, okay? Good. The second example, the most difficult. So difficult is a big adjective. So that's why the author used the most difficult. Então difficult é um adjetivo grande, por isso que foi usado the most mais o adjetivo, no caso difficult, que ele é um adjetivo extenso,
né? Okay? Let's see a different one. Okay, good. The most fun and the least fun. It's fun. English, sometimes English is a little bit fun, okay? Because fun, even though if you look at the word fun, it has only 3 letters. It's a small one, but grammatically speaking, it's not considered a small one. It's considered a big one, okay? So it's a little bit strange, but you have to get used with that, okay? That's English. Então, é um pouco estranho porque a palavra fun, ela é pequena, ela tem só 3 letrinhas, né? Mas ela é gramaticalmente considerada um adjetivo grande, tá? Isso é coisa do inglês mesmo, idiomático, a gente tem que, né, lembrar dessas regrinhas. Então, por isso que o fun, exclusivamente ele, está sendo usado aqui como se fosse grande. The most fun, the least fun, tá? Então, não se usa funnest, isso não existe. É the most fun and the least fun. E aí eu aproveito para falar de uma coisa legal. The most é o superlativo de superioridade, o mais divertido, ok? Se eu quiser falar o menos divertido, que é o superlativo de inferioridade, aí eu não vou usar o the most, eu vou usar o quê? The least, ok? So the least, right here, is the inferiority, ok? The least, que significa o menos ou a menos, é o superlativo de inferioridade. A esse daí não importa se é grande ou pequeno, sempre vai ser the least. É mais fácil, ok? Very good. Now, we will have plenty of time after to review that and to do exercises about it, okay? Don't worry. If you're having some trouble now, we will have time in the next weeks, so we can review everything, no problem, okay? So take it easy, it's going to be good. So now we will jump to a different one. Okay, so you see exercise number 11 on the same page, 116, exercício 11, tá vendo aí, ó? Na mesma página, página 116, all right? You see a box with some superlative forms. Você vê aí um quadro, uma caixa, né, com alguns superlativos, all right? You will listen to an audio. Você vai ouvir aí um áudio, and you will try to find out, to hear the superlatives they said on the audio. Você vai tentar perceber quais foram os superlativos dessa caixa, desse quadro, que foram ditos pela pessoa no áudio. Okay, so listen to the audio and try to check the superlatives the speaker used. Okay? Então tenta escutar o áudio e perceber quais foram os superlativos que a pessoa que está falando lá disse nesse áudio. Ok? Vamos escutar esse áudio aqui agora, por favor. Activity 11. Listen. Circle all the superlatives you hear. Come look at this, Lily. This puzzle video game I'm playing is the scariest game I've ever played. A puzzle game? What's scary about that? Well, while I go through the puzzle, I'm being chased by the most awful monster. I'm at the highest level, so it's also the most difficult to play. Well, if anybody can do it, you can. You're the best gamer I know. Aw, thanks, Lily. Hey, listen. Check out the game's audio. Wow, Greg, this is the coolest game audio I've ever heard. I know. This game's the most fun of all my games. Surprisingly, it's also the least expensive. Okay? So, did you check it? Could you hear all the superlatives they used? All right? Vamos lá para a próxima tela, por favor. Okay. Pode mudar. Good. So, if you can see on the screen on your PC, se você observar aí na tela do seu computador, these are the superlatives the author, the two persons they were talking about each other, the dialogue, they used. Okay? So they used the scariest,
the scariest, which comes from scary. Okay? Remember, scary with Y. Scariest. Ok? Same rule. Ok? You know that rule already. Scary termina com Y e a gente troca por IEST. Essa regra você já conhece, né? Do IER, do IES, né? Do presente simples. Então, são vários momentos em que a gente usa essa regra que é semelhante. Então, é adjetivo pequeno, por isso fica the scariest. Ok? The next one, second column, the most difficult. The most difficult. Right below, the best. The best comes from good, ok? Quando eu tenho o adjetivo good, significa bom, né? Eu tenho o superlativo the best, que é o melhor. Do mesmo jeito, no português, a gente muda um pouco em inglês, né? E vai ter o the worst, depois, não, vou falar para vocês. Ó. Então, good é the best. E se eu quiser dizer o pior, né? Que vem de ruim, fica... Vixe, botei em português, ó, foi mal. Bad. Eu tenho the worst. Ok? Good, the best. Bad, the worst. Right. So, third column. The most awful. The most awful. Awful is considered a big one. So, the most awful. Awful is something very bad. Something terrible. Awful. The most fun, remember I told you about fun. Fun is a little bit, it's a small one, but it's considered a big one. Okay, so the most fun. The highest, so again, highest is a small adjective. High, okay? So I just add EST, the highest, okay? Highest. The coolest, again, cool is a small one, cool. Cool, very good, okay? Just add EST, coolest, okay? Sorry. Expensive, I just use here. The most expensive or the least expensive, because the inferiority, the least expensive, okay? So these were the adjectives you must have written here on that exercise. Sorry, you must have checked it here on this exercise. All right, very good. You can see on the page 116, você pode ver nessa mesma página ainda, 116, you have the exercise number 12. This exercise you will answer at your home, okay? Esse exercício 12 você vai responder na sua casa, okay? It's a homework, right? Good, answer that. Next week I am going to correct this one for you and we review everything we studied today. Okay? Very good. Let's go to the page number 117. Vamos para a próxima página. Very good. Pode passar. Okay. Number 14. Now, I'm going to talk about something very interesting. Remember the microscope thing I told you yesterday? All right. You have an app for that. Você tem um aplicativo para isso, para esse microscópiozinho que a gente falou sobre ele na aula passada, okay? So again, at your home, try to find something about that. And I want you to tell me about it next week, okay? Tenta procurar alguma coisa sobre esse aplicativozinho, sobre esse microscópio. E na próxima semana, me dá um feedback, me dá uma resposta sobre o que você achou sobre isso. Vai ser interessante a gente compartilhar informações. All right? But now, I am going to play to you another audio. Pode passar para mim, por favor? O slide? Good. On the audio, you will see this text, okay? I'm going to show you the text already because the time is running out. But I am going to play the audio and we will see, listen to the audio and read the text on the screen. Você vai ouvir o áudio e vai ler o texto aí na tela do seu computador, ok? Good. Vamos lá. Activity 14. Learn new words. Listen to learn about some pretty unusual apps. Have you ever heard the saying, "There's an app for that"? Well, it's true.
So far, people have downloaded about 268 billion apps. Some of them are really useful, while others are kind of, well, unusual. Do you ever have trouble telling if a melon is ready to eat? Well, don't worry. There's an app that can test a watermelon's ripeness using your smartphone's microphone. Just hold the phone on top of the melon and knock on it. And if that's not the weirdest use of a microphone you've ever heard of, how about blowing into the microphone to make your screen look steamy? Then you can write or draw in the steam and send your picture to your friends. There's also an app for people who like to send texts as they walk. Using the camera in your smartphone, this app shows you what is in front of you. It's the safest way to walk and type on the keyboard. Use this app and you won't fall into a fountain or walk into traffic. The worst thing about this app, though, is that it uses up your phone's battery very, very quickly. Yes? Very good. So, isn't that so great? You have many different apps for many different situations, okay? So, if you have great ideas and you know how to program, you can do incredible things with your cell phone, with your mobile, okay? So, the text told you about 3 different apps. One of them helps you to check if a watermelon is ripe or not. Então, deles é um aplicativo que te ajuda a saber se uma melancia está madura ou não. Well, it may be a little bit strange, but it can be some useful, you know, a little bit useful for somebody. Pode ser estranho, mas pode ser útil para alguém, okay? So, you can imagine an app to show you that the watermelon is ripe, um aplicativo para dizer se uma melancia está madura. Incrível, né? A pessoa pensou nisso e criou um aplicativo no celular para isso. Bem diferente, né? A different one, which is not so useful, but it's cool. You just blow on the microphone on your cell phone, and the screen becomes foggy, steamy, and you can write with your fingers on it. Esse daí não é muito útil, mas é interessante, né? Você sopra no microfone do seu celular e imediatamente a tela fica embaçada, como se estivesse, né, embaçada. E você pode escrever com o seu dedo, como se fosse no espelho embaçado, né? E enviar a foto para alguém, etc. É um negócio interessante. Sim, não tem muita utilidade, mas é bem interessante. And the other one can help you if you like to write messages walking with your phone. You can see what is in front of you with the app. Você pode escrever mensagens e olhar o que tem na sua frente através do seu celular. Very interesting too, okay? So it can avoid you to fall in something, okay? Cair dentro de alguma coisa, sei lá, atravessar uma rua. Well, who knows? If you like to do that, I don't like it. Okay? All right, so during the text, you could notice that the guy said 5 words. Battery, camera, keyboard, microphone, and screen. Very easy. Okay? Very easy. So, a gente vai para o próximo slide, só para terminar. Good. If you can see, you should write those words to answer the exercise number 15. Okay? So, again, I am going to ask you to answer that at your home, and we will correct it next week. Okay? Just take the 5 words from the box and try to complete the gaps on the 5 sentences on exercise 15. Okay? So at your home, please answer exercise 12 on page 116 and exercise 15 on page 17. Tá? Página 116, exercício 12, e página 117, exercício 15. All right? Very good, guys. So good to be with you again here. Have an excellent end of week,
an excellent weekend, okay? And see you next Wednesday. Be good, be healthy, love you, see you.